Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia segundo aquele que nos sustém, aquele que nos mantém, segundo a palavra nos diz, o espírito não é de covardia, o espírito é de ousadia, é de intrepidez, é de poder, é de amor, é de equilíbrio daqueles que perseveram dia após dia, segundo aquele que nos sustém. Os covardes está reservado o lago de fogo, aonde o seu verme não se queima. Os covardes são aqueles que queiram ser valentão, aqueles que queiram ser homens, mas na verdade são moleques, são meninos, infantis. É o cão que queira latir raivoso, mas que já voltou no seu próprio vômito, assim como há porcas que considere limpa, mas não lava da sua imundícia, voltou ao seu próprio vômito. São covardes, são aqueles que não têm coragem de perseverar segundo a verdade e ainda queiram zombar daqueles que anunciam pela verdade. Os arrogantes e covardes mercenários, que são os primeiros a fugir quando a palavra diz vem o lobo, aonde na verdade aquele que persevera segundo o Espírito não teme aos meros mortais, antes alcançou o temor, aquele que é devido temor. A palavra diz, dai glória àquele que é devido, e muitos, os covardes, os mercenários, trocaram a glória àquele que é devido para dar honra aos meros mortais impossíveis de os justificar, aqueles que seguem dia após dia na sua arrogância, prepotência, e na verdade estão caídos. O Senhor caçará a voz, ainda que escondam nas suas tocas, voz que ele os chama de raposa, onde ele diz, as raposas têm as suas tocas, mas o Senhor nada passa desapercebido, e ele conhece aonde estão. Caçará um por um, assim como ele tem feito, e tem os reduzido a nada. É como pescadores de peixes, do qual ele nos chamou, ele coloca um anzol em vossa boca. Não escapará um de vós, ele conhece a todos, nada passa desapercebido. Aqueles que perseveram irão procurar os seus inimigos e não encontrará nenhum, porque são varridos da face da terra, vós que sois como folhas secas, galhos secos espalhados ao chão, que ajunta-se para lançar no fogo. O Senhor está na sua ira e indignação, está a os consumir dia após dia. Assim como tens contemplado aqueles que estão sendo amarrados, o Senhor vai apressar o processo, assim nos diz. O Senhor me mostra muita sepultura aberta. Ele vai juntar mais praga, mais joio, está os amarrando. Assim como tem descido na sepultura, ele vai acelerar o processo, vai acontecer mais mortes na sequência. Assim nos diz o Senhor, haverá dia após dia, todos aqueles que seguem na falsidade,
todos aqueles que induzem o povo a seguir os seus deuses, todos os falsos profetas, aqueles que seguem a Babilônia, a figueira, os governantes que sabiam da verdade e negaram a verdade e trocaram pela mentira dos homens, todos aqueles que desencaminham o povo, aqueles que influenciou o povo segundo as suas ondas teológicas, segundo as suas vãs filosofias, aqueles que divulgam o profano. Haverá queda de aeronaves com eles, haverá morte súbita quando subirem nos seus palcos, haverá mortes com tiro, segundo aqueles que dizem ser seus ídolos, seu público. Haverá morte aonde serão alvejados com tiro. A ira e indignação do Senhor é grande pela sua má conduta e aqueles que seguem na incredulidade e dizem: não há Deus que faz justiça na terra. É uma lenda, é uma mentira, é uma história. O Senhor ri de vós com desprezo. O Senhor está com grande ira naqueles que estão sempre a violar o direito, aqueles que são mentirosos, aqueles que não têm zelo pela sua alma e tão pouco para com os vossos filhos, por ensinar a eles mentiras e os desviar dos estatutos e mandamentos do Senhor, enquanto a palavra diz: ensina o menino nos caminhos do Senhor, e vós tem ensinado a toda imundícia, cultuar seus ídolos, seus deuses. O Senhor vai mover a terra de uma forma que haverá choro, haverá muita lamentação sobre a face da terra. Pragas, o Senhor está abalando aqueles que depositam a fé em suas muitas riquezas e dizem na sua prepotência que não precisam de mais Deus. Os governantes, grande é a ira e indignação do Senhor. A terra tremerá, assim como ele já tem dado sinal, com mais intensidade. O mar avançará sobre regiões litorâneas e serão destruídas grandes faixas de terra, o Senhor me mostra. Haverá danos e muitos ficarão sem energia elétrica em todo o mundo. A América do Norte, abalada por sequências de tufões, aonde nem mesmo aqueles que são salva-vidas conseguirão atender a tantos chamados. Na Europa, na Ásia, no continente africano, haverá em toda a terra grandes destruições. A arrogância e prepotência dos poderosos chegou às narinas do Senhor, e grande é a ira e indignação. Mortes de autoridades em todo o mundo, bandeiras, países entrando em luto. Grande é o mover que o Senhor está operando em toda a terra. E para aqueles que nele depositam confiança, a palavra diz: não temas, porque ele é conosco, e nenhum de vós se perderá, assim nos diz o Senhor.